Bom, vamos lá. Na última aula a gente viu aqui sobre a criação terminação da criação, né? Colocamos suplentes, o nome dos titulares, dividimos todo mundo aqui nos grupos, tá? Perfeito. Diminuir a câmera aqui para a gente poder enxergar melhor. Perfeito. Então aqui a gente colocou todo mundo nos grupos certinhos, né? Das marcações corretas. É, Aplicamos aqui o nosso escudo, né? A logo do campeonato, o nome do time. Aí eu terminei aqui de fazer, coloquei o nome do treinador aqui embaixo, perfeito, naquele mesmo esquema. E essa é a nossa escalação, tá? Teoricamente a gente já tem um arquivo pronto. Se eu salvar aqui, abrir o nosso VMix e puxar esse arquivo lá, vamos conseguir ver já ele funcionando certinho. Então se eu vier aqui, adicionar input, título, já tenho ele aqui na mão. Se eu puxar ele aqui, a gente consegue observar que ele já está aqui certinho, do jeito que a gente criou lá no GT. Perfeito? Ele está sem transição, está sem animação nenhuma, porque a gente não animou. Então ele vai entrar em overlay. Perdão, a gente só animou aquela lá para testar, né? A gente fez só aquela animação para fazer o teste. Deixa eu criar um fundo aqui, só para a gente poder visualizar melhor. A gente só fez uma animação que foi aquela lá para testar, que eu expliquei para vocês como ia funcionar. Eu vou tirar ela para não confundir. Deixa eu vir aqui. JBG1. É o JBG1. Cadê? Aqui embaixo, JBG1. Ele está com animação, vou deixar em none. Vou salvar. Agora no VMix eu venho aqui, só dou um reload. Deu um reload, ele já vai carregar a, o arquivo final, né? O arquivo atualizado. Então aqui a gente já tem um arquivo aqui. Se eu vier aqui, eu vou dar um botão direito em cima do meu input que eu carreguei. Botão direito, título editor, title editor. Eu vou ter essa opção aqui, né? Então aqui eu já tenho todo mundo lá, ó. Eu tenho o nome do treinador, tenho o jogador suplente número 9, jogador suplente 9, jogador suplente número 8, jogador suplente 8, jogador suplente número 7. Então tenho todo mundo aqui já para poder fazer essa alteração manual. Então o jogador suplente número 9, que é esse cara aqui, eu vou colocar 20. Já está lá. Então esse arquivo ele já está teoricamente pronto, tá? Já pode estar teoricamente pronto. Então eu também não necessariamente eu preciso fazer a transição lá no GT. Lógico, se eu fizer lá eu vou ter um controle maior, vou conseguir fazer as animações mais dentro da minha necessidade. Mas eu posso fazer aqui também no VMix. Então eu posso vir em overlay aqui, na opção overlay, selecionar qual overlay que eu quero fazer, escolher a animação, vai ser overlay 1 mesmo. O tipo dele, qual vai ser o efeito dele, a gente escolhe aqui. Então aqui é só um efeito de entrada de overlay, tá? Que você pode usar isso em algum projeto caso você queira rapidez, enfim, dependendo da sua necessidade. A gente retorna lá no nosso planejamento, né? Dependendo da necessidade da finalidade. Às vezes você tem a necessidade de fazer apenas uma cartela e a finalidade de animar aqui no overlay mesmo. Então isso vai muito do seu projeto, né? Vai muito da sua realidade naquele momento, da sua necessidade naquele momento. Então vamos supor que eu tenha a necessidade de criar um template rápido, básico, igual nós fizemos aqui, um template rápido de fazer, que é teoricamente bonito, um layout bem distribuído, com a diagramação bem feita, correspondendo à paleta de cores, né, o Pantone da marca. E é isso, é só isso que eu preciso. Eu não quero animar, porque se eu for animar isso aqui eu vou perder muito tempo. Eu quero uma coisa rápida, uma coisa para, vamos supor assim, para hoje ainda, para o nosso evento que a gente vai começar a fazer daqui a pouco. Então eu posso vir, fiz lá e eu faço a animação por aqui. Então eu escolho um overlay desse para deixar só como animação de titles. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Fly, né? O Fly e o efeito de duração 500 milissegundos. Então toda vez que ele entrar, ele vem, ó, ele já tem a própria animação dele, né? Então, se eu colocar aqui, colocar o merge, ó, aí seria tipo um fade, né? Tipo um deep fade. Um slide reverse. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele pode entrar na lateral, tá vendo?
Então, eu consigo fazer algumas animações rápidas, eu consigo criar um template rápido, criar um layout bonito, rápido, personalizado, rápido, aplicando apenas o que o VMix me proporciona. Então, eu posso definir aqui, para que o meu overlay 1 aqui, meu mix 1 aqui, ele seja só animação de titles. Então, eu posso fazer animação simples aqui, sem precisar animar nada na aba Animations do GT, e posso passar essa funcionalidade, essa função, para o VMix na aba Overlay. Então eu vou em configurações de overlay, overlay settings, no tipo de efeito eu seleciono o que eu quero. Perfeito? Então isso pode ser uma opção dependendo da sua necessidade, dependendo da sua finalidade. Tá joia? Então lembre-se de sempre trabalhar com um leque de opções. Vou voltar para o padrão aqui, deixar em fade. Show. E agora a gente vai abrir um novo GT e vamos começar a fazer o placar. Deixa eu abrir as nossas referências aqui do projeto. Cadê? Elementos referência. A gente começou a fazer com um placazinho com um input verde, né? Então vamos fazer. A gente fez esse cara aqui, né? A nossa referência desse cara aqui. Esse cara aqui foi essa referência. A gente começou a criar isso daqui em cima desse cara. Essa foi a nossa referência. Tentar colocar lado a lado aqui. Essa foi a nossa referência. A gente tentou reproduzir isso aqui, tá? Com o brand da Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui, ó. Copa do Brasil. Aqui. Então eu tentei reproduzir aquilo, como se eu estivesse fazendo um template para rodar na Copa do Brasil, tá? Vamos supor que eu vou fazer uma transmissão e eu tenho que seguir o brand da marca para poder eles autorizarem ah, na hora que eu for aprovar o projeto, perfeito? Então vamos lá. Então eu criei aqui, agora eu vou fazer o diferente. Em vez de eu fazer esse placar aqui, eu vou fazer esse placar aqui, né? Eu vou fazer um de cada. Eu vou fazer a escalação desse cara e vou fazer o placar desse cara aqui. Foram as nossas referências que a gente pegou no início do projeto. Lá, quando a gente foi pesquisar referência e tudo mais, a gente escolheu esses caras aqui. Então, agora eu vou fazer esse placar aqui, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui. Deixa eu só copiar o diretório. Aqui. Ctrl C aqui. Então, agora eu vou abrir o GT que eu abri. Vou vir aqui em Image. E vou carregar ele aqui. Placar B2 está aqui. Então, aqui eu vou renomear como referência, tá? Vou jogar como referência. Então esse cara vai ser a nossa referência. Então a partir daqui agora eu vou criar layer e vou em cima disso eu vou começar a fazer a minha criação do meu layout. Perfeito? Então vamos lá. Então primeiro eu vou criar um shape. Vou criar o shape na direção da minha referência. O shape foi na layer errada. Ok, joguei para a layer certa. Então criei o shape aqui de acordo com a minha referência. Só para a gente já poder se guiar no que eu pretendo fazer. Então eu tenho um shape aqui. Esse shape ele está com 908 de largura, né? Então, sendo que esse 908 eu tenho que dividi-lo em alguns pontos. Vamos lá. Quais são as divisões dele? Eu tenho logo, nome, mandante, placar, nome visitante, logo, tempo, cronômetro e tempo. Né? Então, são essas as minhas divisões. Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso fazer a minha diagramação de acordo com essa necessidade. Então, eu posso vir aqui e colocar 908, foi o que a gente viu. Acho que está até menos. Acho que esse aqui cresce um pouquinho. 915 tá bom. Então eu posso vir aqui já puxar minha calculadora. Eu tenho dois partes iguais, né? Eu tenho duas partes iguais, que seriam os dois placares. É, três partes iguais, que seria a logo. E essa parte que eu não sei se vai ser igual a essa. Acho que o cronômetro ele vai ser um pouquinho maior. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode redistribuir isso. Então, eu tenho uma área de 908 de largura para trabalhar, tá? Então esse 908 eu vou dividi-lo primeiro por 2, vai dar 554. Então vamos lá, então eu vou dividir aqui, eu vou colocar isso aqui como 908. Vou dar um copy paste. 908 dividido por 2,
454. Então esse cara aqui vai ser o 454. Então eu venho aqui, 454. Troco a cor para verde. Ok. Então eu já tenho aqui essa minha área, tá? Então essa minha área de 454, eu vou dividi-la novamente para 227. Então eu vou dar um copy paste e vou colocar aqui como 227. 227, tá? Então agora eu tenho essa área aqui sempre de 2 em 2, né? Sempre dividindo ela. Então eu tenho total, metade do total e metade da metade. Então agora com isso eu já vou meio que começar a organizar aqui. Essa aqui é o 227. 227. Aqui 227. Então agora eu vou trazer aqui 227, 227. Hum, lá. Tá. Então essa metade aqui eu vou tirar dessa metade 227, eu vou tirar 227. Vou começar fazendo pelo meu centro. Eu vou remodelar esse placar, tá? Tô achando que esse placar ele não está bem diagramado. Não sei. Eu vou fazer do zero aqui, tá? Então eu vou de acordo com o meu espaçamento aqui. Eu vou colocar ele completo, minha área completa, metade da minha área. Agora metade da minha área eu vou dividir 227 por 2. Vai dar 113,5. Então eu vou dar um copy paste, jogar aqui embaixo. Ele está com 113,5. Então vou colocar aqui 113,5. Vou vir aqui 113,5. Então esse cara aqui vai ser o meu placar. Então o meu placar ele vai ficar centralizado na minha área aqui, pelo meu geral. Vou centralizar esse cara aqui. Então vamos lá, eu vou jogar esse 227 para cá, vou encostá-lo aqui e vou duplicar esse 227. Dupliquei esse 227, vou trazê-lo para cá, vou encostá-lo aqui, tá? Tudo isso baseando no meu primário aqui. Então agora eu tenho teoricamente a área de nome, a área dos nomes, sempre puxando pela metade do verde aqui. Vou subir esses caras, vou encostá-lo ali em cima, perfeito? Encostei ele em cima, eu já tenho mais ou menos uma ideia do meu placar se formando, tá? Então agora eu tenho que levar em consideração a entrada dos escudos e a entrada do tempo, tá? Então eu tenho aqui esse meu 113 é, seria a área do meu placar. Então eu vou duplicar esse 113, dupliquei esse 113 e vou jogar ele para cá. Travo ele aqui e travo e copio de novo e travo ele aqui. Então, teoricamente, agora eu tenho minha área dos escudos, que é referente ao mesmo tamanho aqui da minha área do placar, tá? Então, com isso, o que eu vou fazer? Você vê que ele está centralizado aqui na minha largura total, que eu tenho né, de acordo com a nossa referência. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo que por que eles fizeram assim? Porque eles colocaram um cronômetro sobressaindo em relação ao restante. Então, você tem um nome pequenininho, você tem um período, as faltas aqui. Com isso, eles colocaram as faltas dentro do quadrado. O que aconteceu? Para isso, eles tiveram que diminuir o nome aqui. Então, acaba que você tira a leitura do nome do time, em compensação, você coloca as faltas aqui dentro. A gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente, tá? Então, eu vou deixar aqui o escudo e vou trazer aqui embaixo mais um shape, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho esse placar em altura. Então eu vou pegar esse cara aqui,
que é o nosso 113. Vou dar um Ctrl, um copy paste. Vou descer com ele. E esse cara agora vai ser o nosso cronômetro. Esse cara é o nosso cronômetro, mas só que eu quero que ele seja maior. Então eu quero o seguinte, eu quero deletar esse cara. Vamos deletar esse cara aqui. E vamos pegar o 227. 227 que eu quero. 227 aqui e agora eu vou alinhá-lo ele aqui. Ok. Então agora eu tenho o meu cronômetro aqui embaixo, e que ele vai ficar cronômetro e o tempo, tá? E na lateral ele vai vir com as faltas. Então teoricamente ele ficará assim. Esse será o nosso placar. Então se eu puxar ele aqui, teoricamente ele ficaria assim. É, não sei se me agrada muito. Não sei se me agrada muito ele ficar, a gente aumentar a altura dele. Talvez eu vou fazer o oposto. Eu vou continuar assim e vou alinhar tudo. Ao invés de alinhar pelo centro, eu vou alinhar ele pela esquerda. Eu vou mudar a minha forma de alinhamento. Eu vou zerar tudo aqui. Vou zerar tudo aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar esse cara aqui, tá? Vou travar esse cara aqui e vou vir com o meu placar aqui. Deixa eu habilitar aqui isso. Então eu vou trazer todo mundo para a esquerda, tá? Vou selecionar todo mundo aqui. Esse e esse. Eu quero todo mundo pra cá. Então eu vou começar a alinhar tudo pela esquerda, tá? Então vou trazer todo mundo pra cá. Vou trazer o 2271 que eu copiei pra cá. Esse 2271 eu vou diminuí-lo até encostar ali no meu limite, tá? Então teoricamente o meu placar ficaria assim. O placar ficaria assim. Então eu tenho escudo, escudo, nome do time A, é, placar, nome do time B, escudo e tempo. Perfeito? Então, o tempo, eu posso compensar aqui no tamanho dos escudos, né? Eu posso diminuir um pouco o escudo para tentar deixar ele um pouco mais proporcional. Então, o que eu venho aqui? Eu posso vir aqui, ele está 113.5, né? 113.5, eu posso colocá-lo, jogar ele para 110. Ele diminui pouco em relação a 45. Eu vou tentar deixar ele talvez em 90 por 45. Acho que ele já fica melhor. Então vou trazer 90 por 45 aqui também. Cadê? Que é o 113, 90 por 45. Então 90 por 45. É, como eu vou alinhar pela direita, pela esquerda, a minha questão de alinhamento ela vai estar compatível. Porque eu tô alinhando pela esquerda. Então eu fiz uma distribuição baseando na minha referência, tá? Eu mudei um pouco a diagramação. Não vou colocar as faltas aqui dentro para a gente poder ganhar o tamanho da fonte do time, que eu achei que foi lá no início eu falei que isso me incomodava, achei que não dá leitura, tá? Ainda mais com uma fonte bold, uma fonte black extra bold, né? Uma fonte mais robusta. E então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui e eu vou trazer as faltas aqui para cima. Vou deixar a falta em cima do placar, tá? Então agora que eu já fiz as minhas marcações, trabalhei com a minha marcação, com a minha área total, com a minha área, as minhas áreas, agora eu tenho o esqueleto do meu placar, tá? Então estou com o esqueleto do meu placar, agora eu vou começar a renomear. Então vamos lá, eu vou começar da esquerda para a direita, que é o meu é, escudo A. Aí depois do escudo A vou lá para cima. Aí depois eu tenho
time A. Depois do time A eu tenho placar. Depois do placar eu tenho o time B. Depois do time B eu tenho o escudo do time B. Depois eu tenho a minha área de cronômetro. Tá, eu vou tentar separar aqui. Vou colocar minha área de cronômetro. Perfeito. Então aqui eu tenho, vou colocar aqui como esqueleto. Para a gente poder ter a definição certinha do que a gente, da nossa referência, tá? Então essa nossa referência aqui, essa é a que a gente moldou. Então eu vou selecionar todo mundo aqui e vou subir o IB. Só que olha só, aquele problema que eu falei, se eu subir aqui no format, ele sobe um por um. Então eu tenho que pegar aqui, arrastar todo mundo, depois alinhar, fazer um ajuste fino. Então eu vou alinhar todo mundo aqui, vou travar aqui. Beleza, travei ali em cima da minha referência. Ok. Então eu tenho aqui o meu placar e agora a gente vai trabalhar com o placar no Brand. Antes de eu continuar a já preparar as cores, eu vou continuar com o meu esqueleto aqui e vou preparar já a questão das minhas faltas. As faltas, se a gente for pensar lá na frente, eu tenho alguns modos de fazer essa falta, tá? É, quando eu digo que a gente tem que ter no nosso planejamento, a gente já tem que pensar no desenvolvimento, a gente já tem que pensar na compatibilidade, é justamente isso. Na parte da criação, você já tem que pensar como que você vai fazer a execução desse seu layout. Então, não adianta você apenas vir aqui, fazer a criação, fazer o desenvolvimento, e na hora da compatibilidade você não conseguir fazer ele ser funcional, você conseguir aplicar o que você pensou na parte da criação. Então, sempre quando você estiver já pensando, fazendo a criação aqui, você já começa a pensar como que você vai fazer esse layout ser funcional, como você vai fazer ele funcionar, como você vai fazer a integração dele, como que você vai fazer é, ele se tornar editável e aplicável nas suas transmissões, não só nas suas, mas nas dos seus clientes também. Então aqui a gente tem algumas maneiras de fazer o sistema das faltas, tá? Você pode fazer com, vou dar um exemplo aqui. Você pode fazer com aqueles caracteres especiais, né? Que você puxa, você cria um text block, né? Que é uma caixa de texto. Você vai criar uma caixa de texto e aqui você vai colocar um caractere especial, tipo 219. É esse caractere especial aqui. Então, esse caractere especial, você vai na hora de você definir ele no vmix ou no TC, você só vai mudar a cor dele. Então você vem aqui em Home, né? A fonte você coloca maior possível até completar todo o quadrado, todo o seu text block, né? Toda a sua caixa de texto. Então vou colocar aqui 1200, por exemplo, e vou alinhar ele no centro. Olha só, eu já criei como se fosse um shape, tá vendo? Só que na verdade isso aqui é um texto. Então na hora que eu for aplicar isso, eu posso usar isso como uma opção gráfica. Nada me impede de não usar isso como uma opção gráfica. Então, no caso das faltas, eu posso deixar ele aqui e na hora da cor eu coloco ele transparente. A cor dele é transparente, olha lá, ele não aparece. Aí na hora, vamos supor, o cara sofreu a primeira falta, eu mudo a cor do texto. Então, na hora que eu mudei a cor do texto, olha lá, já apareceu. Perfeito, a gente já tem um sistema, dos sistemas que a gente pode utilizar para fazer a falta. Então eu venho no text block, posiciono ele no tamanho, na posição que eu quero, tá? Vamos supor que eu queira ele aqui, queira o tamanho dele só 20 por 5, tá? Quero ele bem pequenininho mesmo, só indicando as faltas. Então vai lá. Puxar ele um pouquinho para a esquerda aqui. Perfeito. Colei ele aqui na esquerda, então ele já pode ser um sistema de meio de falta. Então na hora que eu tiver lá no meu ao vivo, né, eu só mudo a posição de cor dele. Então eu venho na editar texto, né, ou naquele atalho set text color e coloco ele para transparente. Ok, não tem falta nenhuma. Ou eu posso vir aqui e colocar ele também para a cor amarela. Então vamos supor, o time já tem uma falta computada. Ele pinta aqui, tá? Outra opção também é você carregar uma imagem já
já pronta, né? Você carrega uma imagem já pronta de um quadrado, ou de uma bolinha, ou de um shape. Você carrega a imagem pronta aqui. E depois você só vai mudando o set image, né? Que você vai setar a imagem que você quer que entre aqui. Então você pode fazer dois tipos de imagens. Você pode fazer uma imagem amarela, um PNG amarelo nesse tamanho. Você pode fazer um PNG também branco, vazio, um PNG vazio. Então na hora que você carrega um PNG vazio, ele fica transparente. Na hora que você carrega o PNG da falta, ele vai aplicar a cor da falta. Perfeito? Então na hora de você estar criando o seu template, você já pode começar também a pensar na sua aplicação. Na hora que você está fazendo a criação, na parte do desenvolvimento da criação, você já tem que pensar na sua compatibilidade na hora de você aplicar o sistema. Então isso é muito importante, né? Você está sempre antenado como você vai fazer isso funcionar e isso se tornar funcional é, na sua live, tá perfeito? Na sua transmissão. Então eu gosto de utilizar bastante o text block porque ele é muito simples de fazer. Teoricamente ele não puxa tanto GPU quando comparando com um set image, carregando uma imagem extra, entendeu? Adicionando mais uma imagem. Então, se você for fazer uma criação assim, que você precise de processos um pouco mais leve, a questão do texto aqui seria ótimo para você. Perfeito? Então, aqui eu vou fazer, nesse primeiro, eu vou fazer como texto, para a gente ter uma ideia de set texto. E no time B, eu vou carregar imagem, só para a gente ter os dois métodos no mesmo template, tá? Só para a gente fazer esse template como exemplo mesmo, como uma demonstração. Então, no text block 1, eu vou só aumentar um pouquinho aqui, que eu achei que ficou um pouquinho curtinho. Vou colocar como 30. Tá? Eu posso vir aqui também no stroke dele, que é a parte. é, a- seria as arestas, né? Seria o strokezinho dele ali. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar. Vou colocar qualquer cor aqui, depois a gente troca, tá? Depois a gente ajeita de acordo com. A gente ajeita de acordo com a questão lá do brand book, tá? Mas só que aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. O stroke aqui não vai dar certo por causa de quê? Que a gente está usando o text block com caractere especial. Então ele não tem um contorno, né? Ele não tem um contorno do shape, ele tem um contorno do caracteres. Então eu vou tirar esse cara aqui, vou deixar sem, tá? Deixar sem esse cara aqui. Feito? Então aqui só vou deixar mesmo a caixa de texto. Então aqui eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, eu vou renomear já como falta 1, copy paste, falta 2, eu vou puxar para o lado. Deixa eu deixar colorido, senão a gente vai ficar igual um maluco aqui para tentar ver a delimitação, né? Olha só. Então eu vou deixar colorido aqui, só pra gente ter uma ideia de como tá ficando. Olha só, eu vou usar o próprio elemento do GT Designer como diagramação para mim, tá? Como um meio de organizar a distância. Como assim? Eu vou usar essa ilustração aqui da área de seleção como referência. Então olha só, eu vou encostar a caixinha ali. Encostei a caixinha, ok. Tá bom, tá feito já minha diagramação, meu espaçamento. Vou dar um copy paste aqui de novo. Falta 3 e eu vou fazer aquele mesmo esquema, ó. Encostou aqui, parei. Copy paste. Vou copiar aqui, encostou, parou. Encostou, parou, parou. Perfeito. Então aqui eu tenho 4 faltas, mas no futsal na verdade são 5, né? Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Então ficou faltando uma. Olha só. A diagramação aqui ficou faltando, mas na verdade acho que ainda cabe aqui, né? Cabe colocar mais um aqui. Ó. Tô confundindo com a nossa referência ali atrás. Então cabe aqui. 1, 2, 3. Cadê? Aqui. 4. 4. Copy paste. Vou fazer assim a quinta agora e vou trazer ela aqui. Olha só, ela alinhou certinho. Alinhou certinho aqui. Perfeito.
Agora eu vou habilitar aqui, olha só. Tá lá. Então eu usei da própria gráfico aqui do GT Designer, tá? Para poder utilizar como diagramação, sem problema algum, entendeu? Eu tenho certeza aqui que esse espaço aqui, ele vai estar quase idêntico entre eles, de acordo com a diagramação aqui. Olha só, eu estou usando essa ponta aqui, essa ponta aqui, essa ponta aqui e essa ponta aqui como meu espaçamento. Então, pela própria opção do GT. Perfeito? Então eu já tenho aqui as faltas do time 1. Vou colocar aqui time A. Cadê? Time A já deve ter GF, GFA. A gente sabe que é grupo de faltas time A. É, eu sempre gosto de trabalhar com shortcuts, né? Com os atalhos pequenos, com nomes pequenos, para a gente poder otimizar. Então a gente consegue fazer bastante coisa assim, sem ficar com um nome muito grande, tá? É, então a gente fez o primeiro esquema de falta com teste block, né, com caixa de texto, que depois a gente vai fazer essa funcionalidade apenas alterando a cor, né? Apenas altero a cor para funcionar. Tá vendo? Ó, o 0000 fica black. Posso selecionar aqui, falta um. Posso colocar amarelo, red, né, vermelho, e transparente. Então vou deixar o transparente aqui, só para a gente ter uma ideia de como ficaria a questão das faltas, tá? Vou voltar para o vermelho. Perfeito. Tá lá. Então a gente fez o grupo de falta do time A e agora a gente vai fazer o grupo de falta do time B. Só que aí a gente vai fazer naquele outro estilo, tá? Como que vai ser o outro estilo? Eu vou vir aqui, eu vou pegar como que ficou o tamanho. O tamanho ficou 30 por 5. Então eu vou criar uma imagem de 30 por 5 para a gente poder jogar lá. Agora sim eu vou abrir o Photoshop. Você não precisa trabalhar com Photoshop, você pode trabalhar com qualquer outro editor de imagens, tá? Vou dar um Ctrl N aqui já. E vou criar aqui um shape. Qual que era o tamanho que eu vi lá? Era 10 por 30 por 5. Então eu vou criar já um shape aqui de 30 por 5. Aí eu venho aqui 30. 5 na verdade. E aqui 30. 30 por 5. Então esse é o nosso carinha aqui que eu quero. Então eu vou puxar aqui. Show. Então esse vai ser a nossa barquinha marca de falta aqui, tá? 30%, 30 por 5 de altura. Então aqui eu vou colocar a cor. Na hora que for falta, ele vai ser amarelinho, tá? Ele vai ser meio laranjinha aqui. Agora eu vou adicionar um shadow aqui, um layer style, colocar um outer glow, colocar normal, aumentar a opacidade, vou jogar para black e vou colocar assim, tá bom? Então quando for falta, ele vai ficar amarelo com esse outer glow aqui, tá? Então eu vou tirar, né, o fundo branco, vou deixar transparente, vou salvar ele como, cadê? Básico, elementos, placar, falta, salvei como placar falta, como Photoshop, agora eu vou salvar como PNG pra gente poder ter aqui placar falta. E quando não for falta, deixa eu duplicar aqui para vocês terem esses dois arquivos, tá? Vou colocar aqui falta. Normal. Então vou tirar aqui e quando ele não for falta, ele não vai ter preenchimento. O preenchimento dele vai ser zero. Ele só vai ter um strokezinho leve ali, tá vendo? Ó? Só vai ter um stroke bem levezinho, com uma opacidade leve também.
Então vou salvar o arquivo Photoshop, Ctrl Shift S, vou salvar em PNG, placar falta e vai ser placar vazio. Placar vazio e placar falta. Então tem dois arquivos de imagem, correto? Tem um placar falta e um placar vazio. Então agora eu vou abrir o GT, vou criar uma nova layer aqui e vou importar a imagem que eu fiz lá. Cadê? Que está na pasta elementos. Então tem esses dois arquivos de imagem. Eu vou abrir o primeiro, placar falta. Então fit to window. Eu tenho a layer 1 aqui e tenho o placar falta. Então eu vou trazer esse cara aqui. Vou dar um zoomzinho aqui só para a gente ver melhor. Então aqui agora, olha só. Eu tenho esse cara aqui. Vou tirar o align. Tem esse cara aqui, olha só. Do mesmo tamanhozinho, só que em forma de imagem. Tá vendo? Agora ele tem a forma de imagem aqui. E ele não é mais text block. Então eu vou trazer ele, eu vou posicionar ele aqui na altura 74, né? Só que aí eu só tenho que tomar cuidado que aqui ele está um tamanho só. Aqui a imagem aqui ela já é um pouco maior. Então teoricamente esse 74 ele não faz jus a essa posição. Então aqui a gente vai ter que meio que aqui assim, perfeito. Então, agora, para a gente poder alinhar esse cara aqui, de acordo com esse cara aqui, já que a gente está fazendo, teoricamente, num sistema de layout, você não faria assim. Você ou utilizaria uma definição, ou você utilizaria a outra. Você não utilizaria, misturaria as duas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente está misturando as duas por questões de demonstração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova layer só para a gente ter um arquivo aqui, para eu poder saber qual que é o espaçamento entre um e outro, tá? Para eu poder utilizar do outro lado para minha diagramação ficar certinha. Deixa eu colocar uma cor mais escura. Então eu vou trazer aqui. Aqui, encostei aqui, encostei aqui. Então a minha largura ela tem 16 pixels de largura entre uma informação e outra. Então eu vou trazer aqui, tirar uma line aqui, vou trazer aqui. Então eu tenho aqui, ó, tô vendo por aqui, tá? Tenho aqui então a image 1, eu vou colocar falta 1. Falta underline 1, agora tem que colocar B, né? Vou colocar B, underline falta, depois aqui a gente coloca como A. Então tem o B, underline falta, copy paste. Aí B, falta 2, agora eu vou trazer para cá. Deixa eu ativar o align, né? Para nos ajudar aqui na hora de arrastar. Eu vou puxar ele aqui devagarinho, ok, encaixei aqui, tá vendo? Agora eu vou puxar minha referência de diagramação para cá, ok, aqui. Com um pouquinho aqui ainda, eu vou trazer 655 talvez. 655. Aí eu vou dar um copy paste de novo nesse arquivo. Copy paste. Vou vir aqui. Vou encostar aqui. Então eu tenho falta 3. Falta 4 agora. Copy paste. Trago nossa referência para cá. Agora pego a falta 4. Jogo para cá. E agora a última falta. Mesmo processo. Jogo aqui. Então agora eu posso deletar essa layer, que eu só utilizei ela para ver minha referência de espaçamento. E tamo lá, tá vendo? Então agora eu tenho os arquivos em imagens. Vou colocar aqui G, underline F, underline B. E aqui eu vou renomear rapidinho aqui para A, underline. Para a gente organizar aqui as nossas faltas, tá? Então aqui as nossas faltas vão ficar nesse esquema, renomeadinho. Agora eu vou salvar aqui, já vou salvar esse projeto em projeto. Vou salvar como placar. Perfeito, salvei como placar. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente teoricamente aplicaria o esquema das 100 faltas lá no VMix. Então como que a gente faria? A gente vai ter dois arquivos de imagens, né, que nós fizemos, salvamos eles
Aqui. Então eu tenho dois arquivos que nós fizemos no Photoshop. Dois PNGs. Um pintado e outro só o stroke. Então esse vazio é quando não tem falta, quando está normal. E esse amarelo é quando apitou uma falta, né? Então, lá no VMix, teoricamente eu viria aqui e vou em set image, né? E troco a imagem. Então eu viria aqui em elementos e troco a imagem. Então quando não for falta, ele ficará assim. Ele ficará com a imagem que a gente definiu. Então eu tenho esses dois modos. Pode ter até mais alguns, mas esses são os que eu mais utilizo para nesse sentido. Tá? Nesse sentido de aplicar uma imagem, aplicar uma falta, aplicar um elemento. Então são alguns truques que a gente pode utilizar já na criação para ajudar na nossa compatibilidade e facilitar o nosso desenvolvimento. Então, quando você já faz a sua criação pensando no desenvolvimento e já tendo a ideia da compatibilidade, como que você vai fazer isso, essas coisas aqui se comunicarem, tudo fica muito mais fácil para você posteriormente, tá? Na hora da sua live. Então, aqui eu utilizei esses dois métodos, vou deixar aqui do jeito que tá, para mim tá ótimo, tá? Agora eu vou começar a fazer o seguinte, vou começar a trabalhar com o nosso brand book, tá? Então, o nosso brand book, ele dá aqui algumas cores pra gente. Ele dá aqui algumas cores pra gente. Ele dá o gradiente, né, que nós utilizamos ali no BG da escalação. Eu vou tentar utilizar aqui cores neutras, tá? Então, assinaturas flat. Então, eu vou colocar aqui o nosso placar em azulzinho para ver como fica. Vamos lá. Então, eu tenho o escudo A. Na verdade, o escudo A ele vai ficar vazio por enquanto, porque eu vou transformar ele depois em uma imagem. Perfeito, que ele vai ser a imagem do nosso time. Então aqui eu vou substituir depois para uma imagem. Mesmo processo que nós fizemos aqui com as fotos, tá? E já vou partir aqui para o time A, para o BG do time A. Então em Color eu vou selecionar More Colors. E vou trocar o hexadecimal aqui para aquele que nós copiamos lá da Copa do Brasil. Time B, mesma coisa. Eu vou vir aqui More Colors. Uh, e vou substituir o hexadecimal. E aqui agora eu vou colocar aquelas cores complementares que ele me dá aqui. Cores de apoio. Vou colocar esse carinha aqui no meu placar. Vamos ver como vai ficar. Vou colocar esse carinha no meu placar. Ficaria assim. 568. Isso era o 568. Tem que todo mundo chegar um pouquinho. Ó. Tá todo mundo quebrado aqui. 596. 595. Aqui tá quebrado também. Tá 886. Vai ser 885. Perfeito. Foi na hora de arrastar com a mão. Ficou um pouquinho para fora. Então eu vou travar aqui o placarzinho azul, aonde vai ser a questão aqui, aonde vai ser o placar. Não sei se eu deixo ele nessa cor complementar. Talvez eu possa colocar um gradiente aqui. Vamos fazer um teste do gradiente no placar para ver como fica, para ver se vai ficar legal. Cadê o gradiente? Tá aqui. Deixa eu pegar essa cor aqui, o azul mais escuro para o azul mais claro. Então vou aqui em gradiente, vou selecionar aqui. Vou dar um apply, eu gosto mais, me agradou mais, para ser sincero. Vou vir aqui em gradiente, vou dar um apply. Perfeito, me agrada mais, tá? Aí aqui agora, na área aqui, esse cinza chapado tá me incomodando um pouco agora. Então o que eu vou fazer com esse cinza chapado? Eu vou substituí-lo por uma cor, talvez por um outro gradiente. Deixa eu ver esse gradiente de verde aqui se fica legal. Vou selecioná-lo, vou vir aqui em gradiente, vou colocar cor mais forte aqui. Eu vou colocar a cor mais fraca aqui. A gente vê como ficará. Me agrada mais. Fica dentro dos padrões da Copa do Brasil. E aqui em cima vai ser o amarelo, né? As faltas ficam em amarelo. Perfeito. E aqui agora eu vou usar a parte de cronômetro. Eu posso utilizar o mesmo azul. O mesmo azul. Então eu vou vir aqui em gradiente. Eu vou utilizar o mesmo azul aqui para ver como fica. Coloco aqui, puxo aqui, coloco aqui e dou um apply. Perfeito. Então eu tenho um cronômetro, então eu vou trabalhar com um placarzinho azul, as faltas aqui em cima, cronômetro rodando e o tempo aqui do lado.
tá? Não vou distinguir o campo do tempo por enquanto. Eu vou deixar tudo com um único BG. Caso eu veja que está dando confusão na hora da visualização, eu vou mudar. Aí eu mudo, aí eu acrescento mais um shape, tá? Mas por enquanto eu vou manter assim, só para a gente ver como vai ficando. Vou salvar o arquivo. Perfeito. Então aqui a gente já tem o nosso esqueleto aqui do nosso placar montado. O nosso próximo passo agora vai ser criar as imagens, né? Criar o tamanho dos escudos ali certinho, definir as cores certas das faltas, é, e preparar os escudos, as imagens, os textos, né? Para a gente poder já começar a finalizar essa nossa parte de criação, tá? Isso só estou fazendo dois sistemas mesmo, que vai ser a escalação e placar por enquanto, para a gente ver, mais para a gente ir praticando as nossas dicas, praticando as nossas ideias e mostrando para vocês opções de criação do template. E vamos para a próxima aula.